Interessante. Olá, olá, que bom que você veio. Esse é o Interessância. Eu sou a Paula e eu tenho um convite para te fazer. Mas antes, fica à vontade, seja lá o que isso for para você, e vem de peito aberto. Só vem. Nessa minha primeira temporada, eu queria muito falar sobre beleza. Vamos lá, eu faço 40 anos esse ano e grandes marcos de virada de década sempre nos atravessam assim de formas diferentes. E o tempo, o envelhecer, começou a me atravessar dessa forma. Mas esse atravessamento que eu comentei antes não é uma angústia, mas uma curiosidade legítima e intensa sobre o meu envelhecimento e a beleza nessa transformação. A beleza em estar viva. Mas uma autoconsciência muito forte de que saúde é fundamental e talvez isso seja beleza. Então, uma beleza natural. Mas o que é uma beleza natural? Qual é essa beleza natural vendida pela indústria da moda e da cosmética? Se o natural vem de natureza, na etimologia da palavra, onde está o envelhecimento, se não como parte integrante da beleza de se estar vivo? Bom, são muitas as indagações, por isso eu precisava estar em boa companhia, além da sua aí do outro lado. Então, sabe quem veio também? Manuela Porto, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui Imagina, comigo nesse papo. obrigada eu. Tava, vamos ser um papo bem interessante, um assunto que eu adoro também, que não só pela idade, pela profissão, mas eu acho que é um assunto que nos atravessa, como tu falou, principalmente depois dos 40. Então, a Manuela já adiantou aí da profissão dela, ela é médica, dermatologista. Eu ia dizer que ela é responsável por essa bela cura, mas aí talvez eu esteja jogando muita responsabilidade para cima dela, então talvez seja melhor não dizer assim. Mas a Manu atende numa clínica que ela é sócia, chamada Derma 4, aqui em Porto Alegre. É uma mulher que eu me aproximei através do mundo da moda, que é bastante curioso, mas essa é uma paixão que nós duas dividimos. A gente tem uma amiga querida em comum, a Luísa, inclusive, Lu, se você estiver ouvindo, beijo. Beijo. Mãe de dois, uma mulher que sempre troca bastante comigo sobre saúde. E quando a gente está juntas, tanto no consultório quanto em outros ambientes, a gente fala muito sobre isso. Bom, Manu, eu queria começar falando assim muito de uma ideia que eu tenho de que o nosso conceito de beleza é algo que é construído, né? Que a gente constrói ao longo do tempo e constrói falando né, do que é belo, o que é feio, enfim, constrói muito a partir das nossas referências, né? E, bom, tu é uma mulher, assim, que tem um estilo muito próprio, né? Bastante autêntica, que tem possivelmente um olhar... eu digo, né, um olhar bastante apurado. Quais são as tuas referências? O que tu observa? Bom, eu acho que, como tu falou, a beleza, a nossa percepção de beleza é uma construção, né? Eu acho que é uma construção ao longo da nossa vida, do que a gente consome, do que a gente vê, da maneira que a gente vive, do ambiente até que a gente vive. Para mim, as referências, eu sempre gostei, como tu falou, de moda, isso assim, desde muito jovem, né? Eu fui uma adolescente dos anos 90, então eu peguei toda aquela fase das top models, e sempre acompanhava, a gente não tinha tanto acesso a informações, então eu acompanhava em revistas, depois saía em sites, eu sempre, acho que isso foi construindo sempre a visão de alguma coisa diferente, sempre me chamou a atenção. Sempre gostei muito de arte, arquitetura, toda essa parte estética sempre me chamou a atenção e eu sempre consumi muito isso. Eu acho que isso ao longo da vida tu vai começando a construir as tuas próprias percepções de beleza, né? Primeiro tu recebe tudo e depois tu vai formatando de acordo com o que te traz. Eu sempre procuro alguma coisa que eu acho interessante, assim, sabe, Paula? O que fica muito no lugar comum, eu sempre tento fugir. Sempre foi uma coisa assim. Então, eu acho que eu sempre fui buscar novidades e fiquei sempre com um olhar atento a tudo isso. Tu acha que na tua família teve alguém que te influenciou
a olhar para o diferente, entendendo o diferente como algo interessante, ao invés de, por quê? Sabe que eu não tenho assim essa percepção, não, porque minha mãe sempre, minha mãe, uma fase da vida da minha mãe, ela foi decoradora, depois cursou arquitetura, então sempre teve muito revista de decoração, então talvez isso, e sempre gostou Ah, muito mas com certeza. de ir em antiquários, então talvez isso sempre também me trouxe esse interesse, essa curiosidade, assim. Em relação à moda, não, mas eu acho que na verdade não se separam essas coisas, eu acho tudo Não, muito mas junto, claro que sabe? não, eu acho que Então, não. Sabe que eu também penso sobre isso, assim, trazendo um pouco para minha história. É, as minhas duas avós, materna e paterna, foram costureiras, né? No caso da minha avó materna, ela fazia isso como ofício mesmo, né? Antes de conhecer o meu avô, quando casou, uhum, parou de trabalhar como costureira. É uma história assim muito bonita, bem peculiar, porque ela ia para casa das famílias que tinham bastante condição financeira, né, ali na região lá no interior de Santa Catarina, e que contratavam antes da mulher casar, uma das mulheres da família casar. Então ela fazia todo o enxoval ai, antes daquele casamento uhum, acontecer. Desde assim, a avó falava que fazia desde a cortina que ia ir para casa da família, sabe? Até as roupas que aquela mulher ia usar. Então ela tinha que estar, claro, muito antenada com as tendências da época. Isso eu estou falando aqui dos meados dos anos 50, 60. E o que sobrava de tecido, ela usava para fazer as roupas dela. Então, ela andava sempre muito alinhada, né? Mesmo sendo uma pessoa que tinha vindo da colônia, né? uhum, O pai dela criava vacas e tal, produzia leite. Ela disse assim, eu tinha duas saídas, né? Ela contava para mim, né? Ou eu ia ser professora, ou eu ia ser uhum, costureira. E ela achava ser costureira como uma oportunidade muito mais de ver o mundo, sabe? Não estar dentro da sala de aula, digamos assim, sim, né? Claro que no final do dia, eu sei que a história que a avó contava era um pouquinho mais romântica do que a realidade, porque eu imagino que no final do dia acabava trabalhando lá como empregada doméstica, muitas vezes, né? Mas enfim, ela conheceu o meu avô, e o meu avô conta que achava que a avó era de uma família rica, porque estava ela convivendo com a família rica lá, e sempre assim muito bem alinhada, né, com as tendências ali da época e tal. E quando o que eu conheci da minha avó já foi uma mulher enrolada num pano, sempre de biquíni, uhum, vivendo na beira da praia, sim, enrolada numa canga, oh, mandava fazer uns vestidos uhum, indianos, assim, e sem sutiã, que ela fazia uhum, questão uhum, de mostrar que tá, estava tá, confortável. sim. E quando ela me contou essa história, quando eu comecei a fazer faculdade de moda, eu fiquei assim, hã? Como assim, Não vó? casava com a mulher que ela era hoje mas, Exato, exato. E aí eu falei assim, não, pera lá. Daí ela me mostrou as fotos, sabe, mano? E eu pensei assim, nossa, como essas referências que a gente carrega de uhum, gostar de tendência, de enfim, de gostar de moda, a gente nem entende. E uhum, às vezes a gente carrega coisas da nossa ancestralidade mesmo, falar assim, sabe? Que estão dentro da é, gente, em movimentos assim que a gente não consegue perceber, uhum. né? Que nem quando tu percebe, a gente não sabe de onde vem, assim, tu não é uma coisa que tu tem essa percepção tão clara, né? Agora, nessa história da tua avó, depois que ela te contou, tu vai. E agora, quando tu falou, eu pensei como a primeira impressão, como a nossa aparência é um cartão de visitas e é a primeira coisa que a pessoa já vai fazendo uma imagem, um pré-julgamento de como tu é, que nem o teu vô, só por ela estar bem vestida, já te criou toda uma. Por isso, como é importante também a nossa aparência, assim, né? Claro, É. não, claro que sim, é. E, enfim, mas como a gente consegue como a gente pode se apropriar ao longo da nossa vida das nossas referências, sejam elas talvez um pouco mais subjetivas e a gente só parando, né, talvez até com a É. maturidade, né, Manu, para refletir sobre essas referências, Uhum, mas também aquelas que a gente pode buscar ativamente, né, para uhum. se manter É, atualizada e com um olhar diferente também, E eu né? acho que quando tu gosta de algum assunto, por exemplo, a gente que gosta de moda, te gera curiosidade,
né? Então a gente brinca, tu vai ampliando o teu olhar, tu vai buscando isso, tu vai consumindo e cada vez que tu vai consumindo, tu vai lapidando esse teu olhar, assim. Tu fica mais Claro, aberta para coisas diferentes. Então, eu claro, acho claro, claro. que é uma Uhum. boa Mas maneira é de lapidar. que às vezes a gente não, a gente está falando aqui, né, sobre moda exatamente, mas assim, às vezes não precisa ser necessariamente consumindo coisas relativas a produtos de moda também, Uhum. né, e desfiles de moda, essas coisas, ou notícias, tendências sobre esse assunto, mas um olhar que a gente pode ir treinando e que talvez é o que a gente fez ao longo da nossa vida, com as indicações que a gente teve da nossa família, para quando viajar, olhar Uhum. para um museu de uma outra forma, né? Olhar para a arquitetura de uma forma também contemplativa, né? Também buscando pensar nas formas em cada período e como elas foram mudando, né, ao longo do tempo. Enfim, eu acho que eu também agradeço muito os meus pais, assim, que também me incentivaram a ter esse olhar, sabe? Uhum. Acho que E isso acho que faz toda a diferença. Eu acho, ao longo da vida, tu ir aprendendo a ver coisas diferentes e entender. Agora, tu falou assim, e até trazendo um pouco para a beleza, né, para minha área, até tu ver histórias de outras pessoas, não necessariamente só mulheres. A gente acaba falando de mulher porque a gente é mulher e acaba tendo referência. Mas até assim de ver em questão de até da posição de envelhecimento ou não, de como cada pessoa vai encarando isso, tu também vai abrindo um pouquinho o teu olhar e vai tentando construir o que é para ti, né? Uhum, Essa beleza da uhum. maturidade, vamos dizer assim. Uhum. Aham, é É. verdade. Não, mas e bacana tu já mencionar isso, porque eu falei um pouquinho ali na abertura sobre parar para pensar no envelhecimento de uma outra forma. Bom, eu também sou filha de geriatra, Uhum. então eu Sim. ouvi muito sobre envelhecimento dentro de casa. Uhum. Final de semana, eu adorava a programação de ir com meu pai nos asilos. Ele fazia os atendimentos e eu ia conversar com as velhinhas. Ele achava que eu ia ser médica também, porque eu gostava de estar lá e conversando, mas na verdade, olha aí, o que eu estou Ó, fazendo, estou conversando, né? tu gostava das histórias. Eu gostava era de ouvir as histórias, exatamente. Mas então eu também sempre tive, a partir do olhar dele, uma visão muito natural a respeito do envelhecimento. É, eu lembro que uma vez, mano, até comentei contigo Uhum. no consultório sobre uma série francesa que eu Uhum. assisti, que agora nem lembro o nome, mas como eu também já vou dar o spoiler do final, aí o pessoal Sim. não fica ofendido comigo. Tu não diz o nome. Não, nem digo o nome, tá? Enfim. Mas essa série mexeu muito comigo, porque contava a história de um futuro distópico, assim, onde as pessoas elas poderiam, a partir ali de uma idade, acho que era 18 anos, uma coisa assim, elas não envelheciam mais. Elas entravam lá numa cápsula, não sei o quê, e mesmo quando começavam a ter aqueles sinais da idade, tipo uma dorzinha nas costas, uma coisa, sabe, assim, se sentir meio acabado, entre Uhum. aspas, mais cansado, entrava numa cápsula, tipo assim, deitava e tal, tipo a cápsula de bronzeamento Uhum. artificial, e Sim. saía de lá renovado. Mas o que começou a acontecer? Os adolescentes naquela idade de fazer a transição, porque tu tinha passado por um procedimento, começaram a questionar esse procedimento porque eles conviviam com os pais e eles se deram conta que eles iam continuar com a mesma cara da mãe, É. entendeu? E que aquela mãe, na verdade, tinha 200 anos. E que psicologicamente, digamos assim, né, ela já era mais vivida, já tinha as experiências, o que fazia ela uma pessoa diferente, de fato, mas tinha aquela mesma cara. E, enfim, as pessoas começaram a aparecer mortas, não sabia se era suicídio, se era o que era, o que estava acontecendo. Bom, tá, corta pro final, vou contar o final. Uhum. A gente descobre que as pessoas ricas, enfim, que estavam fazendo esses procedimentos, elas faziam um grande evento, pegavam esses jovens, raptavam esses Uhum. jovens, colocavam eles dentro de uma piscina transparente, e aí eles ficavam lá, que era uma imagem que parecia muito de um feto, Uhum. na água, conectados pelo cordão, pelo algo que me remetia ao cordão umbilical, porque era um tubo assim que conectava. Daqui a pouco, num evento regado a champanhe, não sei o que, desfaziam assim um véu em cima desse tubo onde as pessoas estavam lá na água. Olha, gente, que coisa louca. E eles ficavam olhando um procedimento que envelhecia aquelas pessoas. E as pessoas começavam a envelhecer, 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 mas era muito rápido, a ponto de virar um ser inanimado, assim, e ser descartado.
E tu sabe por que que as pessoas faziam isso? Porque elas não se viam mais envelhecendo. E elas tinham curiosidade. Elas tinham prazer em ver o envelhecimento acontecendo. Uhum. Então ficavam ali com aquele espumante assim, olha, que Olha como eu vou loucura. ficar. Não, olha como eu, assim, olha, isso Uhum. existe, porque aquilo não Uhum. existia mais, né? Aquilo mexeu tanto comigo, aquela imagem, e eu fiquei pensando, e eu tenho liberdade de te perguntar isso, e sei que Uhum. isso não vai contra, né, o teu Uhum. trabalho na clínica. É, a gente escuta, né, muito nas redes sociais, enfim, que a pessoa com 25 anos já pode fazer um procedimento estético para evitar a ruga, para evitar. Isso é uma coisa que mexe comigo, sabe? Porque eu Uhum. penso assim, mas ela não vai se ver velha? Será que em algum momento ela não vai pensar, nossa, mas onde é que, onde é que eu tô? Como que isso vai. Enfim, isso realmente mexe comigo, porque eu tenho uma curiosidade muito genuína sobre o meu envelhecimento. Eu lembro com muito afeto das pessoas que eu convivi e que envelheceram comigo. E eu penso assim, claro, tem coisas que eu preferia melhorar, né? Mas elas estão um pouco mais relacionadas à minha saúde, disposição para a vida, e talvez isso tenha a ver também com estética. Como que tu pensa essa relação? Eu acho difícil, assim, até, eu confesso que quando faço um post no Instagram e coloco assim, beleza natural, eu penso, o que é um resultado natural, né? O que a gente Uhum. quer dizer com isso? Eu acho que cada um tem a sua maneira de ver o envelhecimento, sabe, Paulo? Eu acho que não tem como parar o envelhecimento. Eu acho que essa ideia de começar assim com 25 anos não quer dizer que tu vai continuar envelhecendo, vão surgir algumas rugas, mas talvez hoje em dia a gente consiga que essas rugas não fiquem tão aparentes para quem se incomoda com elas, sabe? Eu acho que cada um tem a sua maneira de ver o envelhecimento. Eu acho que para algumas pessoas não incomoda tanto, sabe? É uma coisa mais tranquila, e tem outras que ficam extremamente incomodadas com o surgimento de ruga, flacidez, a ponto de ficar muito infeliz com isso. E eu acho que hoje a gente tem esse recurso de tentar minimizar um pouquinho. Eu acho que se não te faz feliz, tu pode ir atrás. Mas é uma linha tênue, assim, entre o que é tu minimizar e se sentir mais bonita contigo mesmo, mas sem querer voltar a ser o que tu era e cair num excesso e numa loucura, assim, de estar toda hora fazendo muita coisa e sempre infeliz, porque a gente nunca vai voltar, a gente não vai conseguir entrar nessa cápsula que nem eles entravam, né? A gente vai continuar envelhecendo, vai ter flacidez, vão ter outras questões, não só estéticas, com o envelhecimento. Então, eu acho que depende muito. Eu vi uma entrevista da atriz, a Irene Havashi, que eu achei bem pertinente, assim, o que ela falou, que a pergunta era parecida com isso, como que ela lidava com esses sinais de envelhecimento, como que ela envelhecer para ela. E ela falou assim que ela fez cirurgias plásticas, pescoço, que ela ficava muito incomodada com aquilo, e que o cirurgião falou assim, então já vamos fazer um lifting, né? E ela pensou e disse, eu não quero mexer no meu rosto, porque eu tenho, exatamente como tu falou, eu tenho curiosidade de ver quem eu vou ser mais velha. Isso não... E ela disse que parou para pensar, será que eu vou saber lidar com essa flacidez, com essas rugas? Porque não é que eu olhe e disse, ai, que maravilhosas essas rugas. Mas e ela pensou assim, eu vou conseguir. Eu vou conseguir lidar, e decidiu não fazer e se sente super bem, assim. Mas ela disse, tem amigas minhas que não conseguem lidar com isso. E se sentem muito mal, muito tristes. Ela disse, para que viver uma vida triste? Então, essas aí fazem. Eu acho que esse é meu papel, assim, dentro do meu... Eu não vou... Não que eu tenha que pôr o meu senso estético para meus pacientes, mas é uma troca, né? Então, eu acho que o meu papel ali como dermatologista é cuidar, manter a saúde da pele, é entender essas questões dos pacientes e explicar também, ter esse afinamento entre expectativa e realidade, assim. Porque para mim, por exemplo, como eu encaro o envelhecimento, eu confesso, assim, eu não gosto, eu não me sinto tão confortável, eu não tenho tanta curiosidade que nem tu ficar, né? Mas ao mesmo tempo não me incomoda. Algumas mudanças que vão ocorrendo não me incomodam, assim, drasticamente. Eu acho que eu consigo fazer um equilíbrio, manter minha pele mais saudável, né? Evitar a exposição solar, fazer alguns procedimentos que vão
estimular, sabe, o colágeno. E se um dia me incomodar extremamente, daí eu vou repensar se eu vou querer fazer alguma outra coisa. Mas eu acho que o problema com a mulher é que tudo a gente vai ser julgada, sabe? Essa é a minha sensação. Se é uma mulher que se cuida muito né, sem excesso, estou falando assim, que se preocupa, que gosta de manter, ela vai ser julgada por isso. E se é uma que também não quer fazer nada, também. Então, eu acho que a gente tem que primeiro achar a tua verdade, achar o que é bonito para ti e ir atrás de alguém que vai te ajudar nesse caminho. Ai, mano, eu concordo tanto Né? contigo. Eu acho que é bem isso mesmo, mas é um desafio muito grande a gente olhar para dentro, e esse eu acho que é um convite que a gente pode fazer, né, para as pessoas que estiverem nos ouvindo. Bom, eu já falei pro Lucas, que gravou comigo o último episódio, eu disse para ele que eu tô prometendo aqui de audiência só a minha psicóloga e a minha psiquiatra, que vão precisar ouvir para a gente ter conteúdo para discutir. Eu não sei, quem, entre as duas aí quiserem comentar. Tá. Mas então, para a nossa gloriosa audiência, refletir mesmo sobre isso, assim, que olhar para dentro e entender o que se o que ela tá incomodada é dela, ou de um olhar que alguém fez, ou até de um comentário, porque parece loucura, ou para mim é loucura, imaginar que alguém possa apontar o dedo sobre a aparência de alguma pessoa, né, gente? Isso é uma coisa Mas assim. isso acontece muito, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente fica mais exposto mesmo que não trabalha com rede social, tu fica, né? A gente se vê muito mais. Essa é a verdade, né? Claro, A gente se vê exatamente. muito em foto, em filme. Então, tu vê muito os defeitos, entre aspas. Então, eu acho que eu sempre me vejo, porque é muito recente esse filme da Substância. Quando lançou, eu fui ver, porque eu quero ver, né? E, independente de quem gostou ou não do filme, eu saí muito mexida, assim, eu saí assim, meio impactada, assim, porque é um questionamento que eu até comentei com uma colega, assim, que eu às vezes me faço, assim, até onde que a gente, como dermato, não estimula essa procura, sabe, exagerada, essa coisa que tu vê, que tu citou, pessoas muito Ai, mano, jovens procurando, então, né? mas aí tem dermatos e dermatos, então Aí eu, não é eu o falei assim, eu não caso, acho que eu estimulo, porque eu acho que eu mas vou. de jeito nenhum. E, porque eu acho assim, eu acho que a gente tem que estimular tu se cuidar. E eu acho que ser jovem, quando a gente diz jovem, jovialidade é porque tem isso. A jovialidade traz isso. O que te vem na cabeça uma pessoa jovem? Não é só aparência. É um pouco de atitude, de curiosidade, de aprender coisas novas, né? De não se acomodar na vida. Ampliar suas referências, como a gente Exato. falou no começo, né? Onde que se conectam, né, esses assuntos, né? Você ampliar suas referências, você tá se olhando e se consumindo por aquilo que alguém está dizendo e apontando de ti, talvez esteja faltando olhar referências, sabe? Talvez esteja faltando olhar outras coisas, né? Enfim. E às vezes, um outro ponto que eu ia trazer aqui, eu falei sobre olhar para dentro para se entender e pensar, poxa, o que faz sentido para ti realmente bancar essa escolha. Mas por outro lado, eu queria dizer que às vezes falta parar de olhar um pouco para si. E é um pouco dicotômico essas duas coisas, essas duas sensações que eu tenho com relação um pouco ao que a gente vive hoje. Eu vou tentar me explicar assim. Como tu disseste, a gente se olha muito, né? Se olha muito nas telas, né? Se vê o tempo todo. Eu trabalho online, eu me vejo o tempo inteiro nas reuniões, né? Mas que tal eu parar de me ver naquele quadradinho e olhar de fato para o meu colega? Ouvir de fato o meu colega, né? Ouvir as pessoas, se conectar mais talvez com a natureza, onde podem estar outras referências do que é natural e a gente se basear mais assim, olhar com mais gentileza daí para o todo e parar de tanto a minha ruga, o meu não sei o quê. Mas assim, primeiro, se eu sou um grãozinho de areia num universo de zilhares de galáxias, o que é a minha ruga? Não, Entende? É a não, ruga do grão de areia. Então, assim, a gente. uma coisa que a Irene Ravache falou que eu achei interessante, que ela disse assim, ai que horror, parece que eu tô fazendo propaganda pra não se cuidar, gente, eu acho Não, importante se cuidar, mas assim, não, mas é que são coisas que te fazem pensar, eu acho que isso que é importante, tem que ter coisas que te fazem refletir, pra ti exatamente, pra ti se questionar e ver o que é importante pra ti. Ela disse que no momento que, ela disse, depois que eu parei, no momento que quando tu decide isso e tu para de se preocupar tanto com
tua aparência, no caso, assim, tu fica aberta para outras questões, assim. Como se ela dissesse, tu, sei lá, tu vai ler mais, tu vai aprender a escutar, tu vai ampliar Mas eu tuas tenho outras dúvida. habilidades. O que eu acho importante, assim, Paula, é assim, hoje em dia a gente tem zilhões de recursos e todo dia tem coisa nova, né, nesse mundo cosmético. Eu acho que é legal, né, porque eu também já escutei o outro lado de mulheres que falaram que são muito joviais na sua vida, assim, muito ativas e que não se reconhecem muito quando se olham no espelho. Assim. A sensação que dá para elas é que, tipo, essa dicotomia é o contrário, assim, elas se sentem muito Ela olha e fala jovens. assim, gente, eu Quem vejo é essa aquela senhora pessoa? de 55 anos, que foi Aham, a minha tia-avó de cinquenta e exato. cinco anos, mas eu não sou Eu aquela não tia-avó. sou, então Entendi. também tem isso, sabe? De tu, Aham, aham. ah, tu consegue manter a tua aparência um pouco mais de acordo com a maneira que tu se Não, sente, e a sabe? tecnologia da cosmética Uhum, atual, que é uma coisa que eu amo também, uhum, e a Manu sabe, sempre que eu vou no aham, consultório, eu gosto mesmo dos cremes todos. A Manu ainda diz assim, Paula, menos creme, passa esses dois, esse aqui tem tudo que tu precisa. Ela ainda diz assim, porque eu gosto, é um ritual gostoso para mim de manhã, é um ritual gostoso de noite, assim, é um carinho mesmo, sabe? Passo um por cima, outro por baixo, outro não sei o que, um mexe, um negócio assim. Eu acho excelente a gente ter tecnologias assim atualizadas e que sejam inclusive mais seguras para a nossa saúde. Eu acho que isso é um uhum. ponto também interessante, né? A gente tem muitas mulheres que foram expostas a produtos, a cirurgias que eram muito mais agressivas, né? E alternativas que eram muito mais agressivas à própria saúde mesmo, né? E hoje a gente já tem opções na dermocosmética, enfim, que podem ser muito mais Sim, saudáveis, e né? hoje a gente tem muito, assim, o que eu vejo de uma mudança, assim, até nos tratamentos, hoje em dia o foco é muito mais em regenerar, né? Assim, de tu estimular o colágeno, tu melhorar a função celular e estrutura do que tu só corrigir, né? Eu acho isso é uma tendência, vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Porque a gente viu aquela coisa, a gente viu no. Eu sempre, eu confesso que eu nunca fui nessa tendência de preenchimentos exagerados, que eu nunca fechou com o meu tipo de estética, assim, eu não acho bonito, né? Mas a gente via muito esses excessos de preenchimentos, harmonizações, tu corrigir tudo, inflando aquele rosto, né? Eu acho que começou a se dar passos para trás em relação a isso. Hoje em dia a gente vê muito menos preenchimentos e mais tanto tecnologia quanto até em alguns injetáveis que vão visar não volumizar, mas sim melhorar a qualidade de pele, diminuir manchas, estimular colágeno, reduzir umas rugas, mas sem transformar. E eu acho que quando a gente fala uma beleza natural, seria isso. A pessoa tem que se reconhecer quando se olha no espelho, né? Eu acho que essa, para mim, quando eu penso no resultado natural, é isso. É tu se reconhecer. Assim, quando tu se olhar no espelho, tu consegue se enxergar. O que eu já ouvia sobre isso, uma certa tendência que depois que a gente teve esses aplicativos com a funcionalidade de você usar os filtros, né, Uhum, que as pessoas estavam chegando mais no consultório de ao invés de dizer, ah, eu quero a boca da fulana, elas estavam, né, como acontecia antes, elas estavam dizendo, eu quero essa boca, mas que é a uhum, minha, mas que está com o filtro. uhum. Tu de fato percebeu isso no consultório? Sim, mais de uma vez a Ah, pessoa é? vinha. Aham. Isso em relação à boca, principalmente, né? Mas esses Sério? filtros também foram um Ah, super desserviço em relação a isso, porque hum. a pessoa só se via com o filtro. Tu começa a não se gostar da maneira que tu realmente é, né? Então, ela começa a ficar incomodada com tudo, seja com a boca, com o nariz, eu queria isso aqui mais marcado, eu tô com muitos poros aparecendo, e vai indo, né? Porque tu vai começa a ter uma percepção diferente de quem realmente tu é e uma percepção errada, né? Não existe uma pele que não tenha poros, a gente não tem uma, sabe? Aí tu começa a entrar no, é aí que eu digo, aí tu começa a ir nos excessos e ficar não sei se é loucura, mas ficar uma neurose, assim, sabe? E eu acho que daí tu sai do, do que é saudável. Tu passa, tu diz que é tênue a linha de quem gosta de se cuidar e, né, e tá sempre em função, e do tu passar a linha do que é saudável, do que vai te trazer mais sofrimento do que tu ficar satisfeita com o que tu consegue, né?
Gente, eu acho isso tão curioso. Eu realmente escuto assim, fico tentando empatizar com alguém que precisa olhar num filtro assim. Eu dificilmente faço stories gravando Uhum. assim, efetivamente, ou vídeo, mas eu nunca uso filtro. Eu até já testei alguns e faço assim muito curiosa, mas eu acho todos bizarros assim. Eu acho assim a luz, eu não, não quer ver aquele que aumenta a boca ou É, aumenta o olho ou esses filtros que mudam, eu também. eu acho super estranho. Eu devo ser muito estranha mesmo, porque eu acho assim, Eu coisa. confesso assim que os filtros que mudam a cor às vezes eu uso, mas os que mudam feições, que afina nariz, põe boca, aumenta o... esses eu não consigo usar. Eu me acho eu não me reconheço, eu acho que parece uma coisa meio boneca assim, sabe? Eu acho feio, eu não acho bonito. Então eu acho que não. E realmente eu acho que também é um exercício, né? Isso a gente está falando, duas mulheres com 40, estão com 46, e a gente ainda tu tem que ficar meio que se policiando, né? De não, tu não gosta de desafio, mas tem muitas que usam, porque diminui, seja ruga, olho. Tu imagina toda uma geração que está crescendo se olhando só dessa maneira, né? Ai, Então, eu fico olha, nós preocupada duas depois, como é a que vai gente ser. volta e meia fala sobre isso, né, É. Manu? Como a gente, o que que a gente pode fazer por essa geração, né? Sabe que eu me lembrei de uma história Hum, agora, quando eu era criança. Tinha um, ai, não sei se tinha na tua época. A hum, gente fazia um questionário, escrevia na página, na primeira página, assim, de um caderno, um questionário, tipo assim, 20 perguntas. hum. Qual é a tua cor preferida? Qual o Sim, teu sim, animal? aham, E aí virava a página, a pessoa escrevia o nome e colocava animal pet preferido, cachorro, não uhum. sei o que, cor, entendeu? Sabe? Tu tinha isso Sim, também? tinha, Gente, aham, que coisa curiosa que era aquele é, caderno, né? Aquele é, caderno rolava pela aham, escola, todo mundo preenchia o caderno. E aí a brincadeira era, claro, você vê a resposta das suas colegas e uhum, etc. Enfim, quem que tinha o caderno mais preenchido certamente era uhum. aquela mais popular, porque ela tinha o caderno dela enorme, tudo preenchido. Muita gente queria preencher o caderno da fulana, que não, com certeza não era o meu caderno, porque era capaz de eu nem fazer o caderno, que era para não passar essa vergonha, entendeu? Mas ok, tô tratando a terapia, olha aí, ó, por que Ó, que isso precisa ir para psicóloga? droga. Mas onde é que eu ia chegar? Hum, Teve um belo dia que eu respondi um caderno, olha, eu lembro muito claramente disso, e perguntava, você é bonita? Você se acha bonita? E eu respondi, sim. Eu peguei umas meninas rindo de mim, rindo hum, daquela resposta que tinha ali. hum. Ai, olha só a Paula, ela disse que se acha bonita, e estavam rindo. Eu lembro que eu olhei aquilo ali, eu falei, gente, eu tô sendo zoada, mas nem entendi, entendeu? Sabe assim, eu nem Aham, entendi o motivo da aham. zoeira, sabe assim? Aí eu assim, oi, só está tirando, entendi que vocês estão rindo do quê? Aí elas, tu disse que era bonita, que se achava bonita, deu, porque eu Sim. sou? E aí? Aí eu cheguei para uma amiga minha querida, que é minha amiga até hoje. Falei para ela, Laura, vem cá, as gurias estavam rindo de mim porque eu disse que era bonita. Ninguém tá dizendo que é bonita. É estranho dizer que é bonita. Daí ela assim, ai, Paula, larga a mão. Ai, deixa ela, sabe? Tipo, ai, até bonita, sabe? Assim, tipo, a Laura bem, ela até hoje, assim, né? Tipo, ai, não tá se preocupando. Mas eu fiquei consumida naquilo, né? Meu Deus, quando era pra dizer que é bonita. A universidade, a URGS, Uhum, saiu uma pesquisa uhum. nacional desculpa, uma pesquisa nacional, porque só tinham pesquisas assim sobre como as meninas adolescentes se viam, se bonitas ou feias, só tinham no Exterior. exterior. Então a primeira que saiu foi justamente aqui na URGS, aqui de Porto Alegre. E aí o percentual é muito assustador, eu não me lembro agora, mas é assim, com certeza acima da metade, coisa de quase 80% das meninas de 7 a 13 anos, tipo, eu tô falando de Uhum, muito crianças e pré-adolescentes, não se acham bonitas, uhum, né? Ou vem problema, assim, né? Ou alguma questão com o próprio corpo e tudo mais. É, isso me mexe muito comigo, essa uhum, realidade, e mexe com aquela Paula, sabe? Que nunca teve uhum. problema em se achar bonita, assim, Aham. sabe? Tipo, eu não sei, Tá feliz com quem tu é. eu sempre tive muito ok, assim, Uhum, sabe? Sempre tive muito ok.
eu acho que a gente precisa realmente fazer um exercício com as nossas filhas, né, com a juventude, assim, para trazer cada vez mais autoestima. Uma vez, eu vou contar uma outra história Uhum. rapidamente, vou te dar a vez. Uma colega me pediu uma mentoria no trabalho que eu Uhum. estava, ela precisava vender algumas ideias, ela estava com um pouco de dificuldade de vender. E, Paulo, quais são as estratégias? Eu falei, estratégia? Olha, eu uso rímel, mas bastante rímel se eu tenho que defender alguma ideia. E ela começou a rir, e eu falei assim, gente, o rímel me deixa tão segura. Mas, guria, eu acho que as roupas têm esse poder, tá? Assim, Eu coloco o rímel, aquela. amiga, não tem ninguém que vai dizer que não. Ah, E aí ela riu. Então, assim, não tem a ver com não se sentir bonita, né? uhum, Fazer qualquer procedimento ou usar o rímel. Mas tem a ver o quanto isso pode te ajudar, te empoderar e te fazer mais segura, mas você precisa se conhecer, se reconhecer, né? E como a gente conseguir estimular as nossas filhas e as pessoas que estão próximas da gente, né? Porque eu acho que já é um pequeno uhum, universo para a gente mudar, né, uhum. Manu? É. De continuarem assim, né, se sentindo bem, se não tendo vergonha de dizer que são bonitas, mudar um pouco essa realidade, mas se quiser usar o rímel para ficar mais É, segura, mas isso eu ou o acho que. botox, ou o que for, né? Exato, é isso em relação a tudo, assim, lógico, né? Sabe que a adolescência é uma fase mais difícil, de mais inseguranças, assim, e eu escuto também ou pediatras ou psiquiatras que trabalham com bastante com o público adolescente e como as redes sociais têm influenciado isso, porque uma coisa é é uma fase de muita comparação, né? Então, tu era super segura, de quem tá, mas tem umas que ficam meio se comparando. Tu imagina então o que que é o mundo de comparação que elas têm hoje. Não, Então, acho que imagina são a coisas que versão desse caderno que eu citei, né, e que a tu gente tinha, imagina, né, Malu? Imagina naquela época, não, tu se imagina compara isso nas redes sociais. com toda, além de amigas, com desde corpo, rosto, coisas assim não tem nada a ver contigo, né? Então, eu acho que é um trabalho árduo. É o que eu pego muito ali no consultório, que me chama muita atenção, tem me chamado, assim, é a procura por skincare de nem adolescente, pré-adolescente, assim, sabe? E que eu acho que isso também a gente tem que cuidar um pouco, que eu acho que é um estímulo um pouco a esse mundo que não precisa tão cedo. Eu acho que é legal se cuidar, é legal tu usar protetor, sabe? É legal, assim, mas no momento que isso vira uma coisa mais séria, no sentido, ter que passar maquiagem uma menina de 10 anos todos os dias para ir no colégio, não, né? Eu acho que tu gastar fortunas na Sephora, na Sephora, para comprar milhares de produtos skincare, não, assim, para mim pelo menos, assim, eu pelo menos em relação à minha filha, eu tenho alguns cuidados que eu acho que tem coisas que tu tem que manter de O que que tu infância. Então, recomenda? O que que tu recomenda, Manu, assim, de tipo, olha, essa é uma sugestão que eu dou, se, por exemplo, mesmo que chegue uma criança, né, de uma 10 criança, anos, né, e traz essa demanda, qual é o tipo de recomendação médica, assim, que, olha, isso eu aqui é recomendo, razoável? eu recomendo assim, ó, usar produtos assim mais neutros, tipo, usar um hidratante que não seja muito perfumado, que não seja cheio de glitter, né, coisas para evitar irritações, irritação da pele. Não tem problema usar todo dia depois do banho lavar o rosto, né? Usar um sabonete adequado para o tipo de pele, usar um filtro solar, ok. Se quiser usar maquiagem, que seja assim para ir numa festinha de vez em quando, não ser uma coisa quer fazer um dia uma rotininha de skincare, assim, mais tipo spa, mas que seja uma coisa meio de brincadeira, assim, né, Paula? Não ser todo dia. Para todo dia, um hidratante, esses mais neutros, assim, sem grandes perfumes, filtro solar e um sabonete, não precisa mais que isso, né? Não precisa nada além disso. E tentar conter um pouquinho os ânimos. Estimular que se cuide, que goste de se cuidar, mas que não caia numa coisa de exagero, sabe? Eu acho que é muito fácil hoje em dia tu cair para o exagero, assim, para ter Uhum. uma coisa adulta numa criança.
Assim, eu acho que É um pouco como eu penso também. Às vezes a Liz me vê passando um creme, uma coisa, ela pede já, sabe? é, Ah, qual creme teu que eu posso passar? Daí eu digo pra ela, esse aqui, o protetor solar. é, tipo assim, e assim, e é uma coisa de vez em quando brincar e pintar unha, sabe? Não tem Ah, com problema, mas assim, certeza. mas quando Uhum. vira A uma gente coisa, faz spa, eu brinco de spa, faz não, eu acho, massagem, passa massagem no né? corpo inteiro, coloca uma música relaxante e a gente reflete sobre coisas boas. E às vezes eu olho para ela, a gente olha no espelho e faz uma mentalização. Eu sou bonita. Uhum, Eu digo para ela, ah, olha no espelho, olha, tu diz como tu é linda, ah, eu sou bonita. é. Daí eu digo Não, assim, isso ah, eu sou eu acho. inteligente, eu sou segura, ah, eu É, faço. Ela tem é, 6 anos. não, mas eu acho, isso que eu digo assim, eu não acho, é que nem eu falei, uma vez a minha filha agora ela tá com 9, quando ela tinha uns 7, eu acho, elas fizeram, elas brincavam de salão de beleza lá no colégio, tá? Na escola. E daí ela começou a levar um monte de coisa, assim, aí sabe aquelas coisinhas, esmaltezinho, pegar uma sombrinha, umas coisas, aquelas maquiagens, coisas de criança. E uma outra colega que a mãe curte bastante também, começou a levar. Aí a mãe dessa colega, o colégio, ai, só a bateria caiu. O colégio veio falar, conversar, e eu disse para ela, olha, enquanto for uma brincadeira, eu não acho, eu acho legal, sabe? Que elas estão brincando, estão criando, estão se divertindo. Agora, se minha filha todo dia, com 7, 8 anos, pedisse para passar rímel, para ir pro colégio, acordasse uma hora mais cedo para. Não, daí eu acho. Então, assim, eu acho que esse limite tem que ter, né? Entre tu se cuidar e tu não ultrapassar, passar uma fase que não precisa, sabe? Eu acho que tu estimula essa busca meio frenética, sabe? E Enfim. como é difícil a gente estar aqui sugerindo mais limite para essa busca de crianças e adolescentes, e talvez nós sejamos as mulheres que precisamos aprender antes sobre Uhum. esses limites também, né? Então, como é complexo esse jogo, né? É. E acho que a maternidade te coloca nesse lugar de daqui a pouco repensar. E eu já escutei algumas amigas falando, tipo, não gostava da cor do meu cabelo, e quando eu vi na minha filha, eu falei, poxa, Uhum. que lindo! Por que eu acho tão lindo o cabelo dela, mas eu não gosto do meu, né? Então, daqui a pouco, voltando a aceitar, inclusive, o seu cacheado, né? Uhum. Voltando a aceitar algumas coisas, porque viu num outro que ama tanto, mas eu amo tanto ela é tão linda, É. tão perfeita, por que eu não posso amar isso em mim também, né? É, Então, acho que também eles nos é trazem essa esse. possibilidade, né? Eu acho que uma coisa que você falou eu acho que a gente tem que aprender a ser mais gentil com a gente mesmo, ter um olhar mais gentil com a gente. Isso, em relação ao envelhecimento, em relação às diferenças que cada um tem, né? Eu acho que a gente é muito crítica, então, com a gente mesmo. Então, se a gente fosse, a gente não é crítica com os outros, tanto quando a gente é com a gente. Então, ter esse olhar mais gentil, e eu acho que isso vem muito também de tu se conhecer, né? Então, como a gente falou, olhar para dentro, se conhecer, saber ter suas referências, saber o que que tu gosta, o que que te faz feliz e não faz. Isso tudo eu acho que vai junto quando tu vai pensar na tua estética, né, de uma maneira geral. Seja teu cabelo, roupa, pele, acho que tudo conversa, né, entre si, fica mais. Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu tinha te perguntado antes a sugestão, então, que você daria para essas crianças, para as mães Uhum. dessas crianças que começam a ter esses anseios, qual é a sugestão padrão que tu fala em termos de saúde para as tuas pacientes, assim, no consultório? Claro que a gente disse aqui que vai ser sempre uma visão muito individualizada de qual é o interesse de cada uma, e eu preciso dizer que a Madu é dessas dermatologistas que você vai, ela não vai te indicar fazer isso ou aquilo outro, realmente ela fala só se você trouxer a demanda, ela pode te dizer, ah, bom, a partir dessa demanda isso, né? E eu acho que essa é a diferença, viu, Manu, aqui aliviando o teu coraçãozinho, Uhum. tá? Eu acho que tu estimula porque realmente tu trabalha em cima daquilo que o paciente vai trazer, né? E eu não é o meu caso, mas eu tenho certeza que muitas vezes até trazendo um pouco de uma visão assim de realidade. Olha, o limite vai ser esse, porque isso não vai ficar, não vai chegar no que tu espera, enfim. Mas tentando falar assim, em termos de saúde, o que é o básico? Bom, não tô falando de criança e adolescente, tá? Criança, Não, adultos, por adulto, favor, né? mulheres e É. adultos. Protetor solar. A gente sabe que maior, pode fazer qualquer procedimento, assim, a exposição solar é muito.
provoca muito dano, né? Tanto de envelhecimento, não vou nem falar de câncer de pele, né? Então, usar protetor solar diariamente e ter essa. Não adianta usar protetor solar diariamente e chegar na praia e passar o dia inteiro estorrando lá, né? Então, assim, ter esse comportamento de cuidado em relação à tua pele, manter tua pele hidratada é fundamental também. Cuidar da alimentação. Não adianta a gente fazer todos os procedimentos, cuidar, passar os cremes, e passa um antioxidante, que passa um ácido, e comer mal, dormir mal. Então, acho que na verdade a pele não é separada do nosso corpo. Então, a gente tem que cuidar como um todo. Então, primeiro é filtro solar, hidratação, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né? E fazer exercício físico. Isso aí, assim, é meio caminho andado para uma pele saudável. E o resto realmente é muito individualizado, sabe, Paula? Não tem como. Tem de pessoas que vão ter indicações de fazer mais uma tecnologia, tem mais flacidez, tem menos, tem um rosto mais redondo, mais, né, uma pele mais fina, outra mais espessa. Varia muito, assim. Então, em relação a procedimentos, realmente eu acho que é muito individualizado. Mas eu sempre prefiro procedimentos que vão tratar a pele, que vão estimular de alguma maneira, seja tecnologia, seja injetável, do que só corrigir. Assim, essa é a minha linha, assim, de tratamentos. O que que tu percebe, se é que tu percebe no teu consultório, algum tipo de tendência de demanda que chega mais? Você comentou antes sobre os estímulos, né? Colágeno, enfim. Tem algo que você percebe que hoje um tipo de tecnologia que você tem usado mais para um resultado? Eu acho que hoje em dia eu uso mais, assim, que tem a demanda, porque eu acho que surge muito isso, né? Começar a ter os primeiros sinais de derretimento do rosto, assim, né? Porque a gente vai perdendo estrutura, que não é só o colágeno da pele, né? Isso Vai para perdendo. a pessoa magra, ela sofre mais isso? Depende, eu acho que envelhece diferente, né? A gente tem o rosto mais magro, a gente fica, dá uma caída, eu brinco que o rosto mais esqueletizado, assim, quando a gente vai envelhecendo, mas quem tem o rosto mais pesadinho vai ficando mais aquele bulldogzinho. Então, é diferente, acho que tem os pontos fracos e fortes de cada tipo de envelhecimento. Mas eu acho que o principal, assim, é essa mistura de tecnologias que variam de laser, diversos tipos de laser, a ultrassom microfocado, para quem tem o rosto mais pesadinho, funciona super bem, com os bioestimuladores. Quando tu tem indicação de fazer, ou tem pessoas que não, que tem até contraindicação. Então, por isso que eu digo, é meio que focar em procedimentos que vão estruturar e tratar a tua pele, assim, dar essa regenerada, não só repor volume ou tirar uma ruga, né? Não fazer um botox muito congelado, com aquele rosto muito parado. Acho que são tendências que a gente tem visto, que as pessoas buscam que fique uma coisa que elas consideram, esse voltando ao natural, que é isso, que não chame atenção, que elas consigam se enxergar, que elas consigam, mesmo que fique um pouquinho da ruga, ela não se incomoda tanto. Eu acho que tem essa tendência, assim, nas pessoas. Tu acha que talvez essa tendência pode ser muito, vou falar uma coisa um pouquinho espinhosa, mas eu reflito um pouco sobre isso, elitizada? Porque quando a gente fala na tendência assim, tipo da clean girl, né? A gente já pode ler muito, a gente que gosta de moda, enfim, acaba vendo algumas pesquisadoras, enfim, comunicadoras, né? A Vanessa Rosan é uma que eu Eu adoro, também né? gosto muito dela. Além de maquiadora fantástica, mas ela é uma estudiosa da beleza, né? E ela já falou algumas vezes sobre o conceito do clean girl, como ele é elitizante, assim, e como ele talvez seja uma visão muito eurocêntrica mesmo do que é belo e desconsidere a beleza tropical, a beleza, né, natural brasileira e a beleza que é muito única mesmo e que às vezes vão ter as suas referências. E aí a gente, falando lá no começo, eu falando um pouquinho da minha avó e falando do quanto a gente carrega essa nossa bagagem, e essa bagagem das mulheres brasileiras vão ser bagagens coloridas, né? Vão ter bagagens assim de volumes, de corpos mais volumosos, né? De cabelos mais crespos, muitas vezes, talvez a pele mais escura, talvez as mulheres negras aí tenham um lugar de fala até maior do que o meu, assim, nesse sentido, né?
Tu não pensa um pouco nisso, assim, que a gente está falando desse beleza natural, talvez a gente caia em achar que o bonito é esse limpo do clean Uhum. girl e que aquela coisa muito volumosa, os cílios muito postiço enorme, a sobrancelha muito marcada. É difícil, né, saber. Eu acho que toda tendência, a maioria das tendências tem uma coisa mais elitizada, né? Tem, e até porque eu acho que elas surgem também de comportamento, mas também de venda, né? Então sempre Sim, acho que tem um. E a gente tem essa influência muito de fora aqui no Brasil, né? Seja principalmente da Europa, não seja um país colonizado, acho que tem essa carrega, né? Isso junto. Mas eu acho que depende, assim, se for pensar, por exemplo, é que o Brasil é muito grande, assim, se for para a brasilidade, assim, é muito grande e muito diverso, então, assim, depende do estado que tu tá, depende, por exemplo, eu e tu somos um exemplo que a gente aqui sim. do Rio Grande do Sul tem uma colonização mais europeia, daí tu vai, e eu acho que a gente tem que aprender a não seguir só essas tendências. Quer dizer, ampliar teu olhar, tu vê o que está acontecendo, mas não necessariamente aquilo vai servir para ti, sabe? Eu acho que essa é a diferença. Tu pode ver, achar, pode até achar legal, acho bonito o visual, o Klingon, mas eu gosto desse meu cabelo, eu acho bonito um cabelo crespão. E eu acho que hoje em dia também teve uma coisa boa das redes sociais, eu acho que tu tem uma diversidade, se conversa mais, então tu tem uma diversidade mais de belezas e que tu consegue se identificar. Então, aí eu acho que tem que voltar para uma coisa de se autoconhecer, sabe, Paula? Tu tem que saber o que funciona para ti, o que tu gosta, para não cair nessas ciladas, assim, de tentar se encaixar na tendência clean girl, que daqui a pouco não é, e daqui a 3 meses vai ser outra, eu nem sei te dizer o que, o que vai ser, né? Eu não consigo nem acompanhar essas tendências, sabe? Então, eu confesso, eu não tenho nem TikTok. Então, assim, eu não consigo realmente. Eles veem, eu não sei nem o que que é. E eu acho que tu tem que olhar tudo e ver o que que se encaixa no teu perfil, na tua maneira de ser, no que tu acha confortável, no que tu se sente confortável. Então, mas eu não sei se é elitizado ou não. Eu acho que tudo porque tudo vai gerar um consumo, né? Se tu for atrás de toda a tendência, seja na E roupa, no cosmético, no. querendo ou não, a sociedade de moda, ela, antes de a gente ser uma sociedade de moda, né, do império, quem decidia o que era tendência eram as pessoas, eram os reis, as rainhas, Uhum. né, eram as É, pessoas que faziam parte da corte, né. E aí quando a gente muda para uma sociedade de moda, é a sociedade onde as pessoas que têm dinheiro querem parecer com as pessoas que eram da corte, né. Então sempre vai ter quem vai ditar mais, vai ter mais poder e o poder que está na mão das pessoas que é. têm dinheiro e Então, que vão naturalmente ditar, né? Eu também acabo tendo mais interesse, o que eu vejo como belo é essa beleza mais natural uhum. e que não me rouba de mim mesma. E é isso que eu busco, mas o que eu tenho visto é que os procedimentos, os produtos, as alternativas para quem busca isso que eu estou achando interessante são as muito mais caras. Porque é muito mais simples. Se eu só quisesse fazer esse botox estático, ou se eu quisesse aumentar o meu lábio ou Uhum. qualquer outra coisa, eu posso ir no shopping e fazer em 10 vezes, sem juros. Está super simples, né? Sim, eu E acho assim, que esse agora, olhar mais poxa, individualizado não, eu quero é isso natural, diferente. eu É. quero colágeno, não sei o quê, eu Uhum. quero o procedimento XY. Bom, aí já não vai dar para fazer em 10 vezes. Tu vai ter que ir um consultório, que não vai ser de qualquer médico. Com uma tecnologia que para o médico que está aplicando também é uma tecnologia cara, que ele também teve que investir. Então, né, aqui, por favor, eu não tô dizendo que está caro, que alguém está ganhando dinheiro com isso, não. Sim. Assim, é que o produto é caro, que a matéria-prima vem de não sei aonde, né? Então, eu tô esperando popularizar a tendência, pra ver se tá ficando um pouquinho mais barato, que daí a gente começa a fazer mais, porque agora sim Mas que é sempre tem difícil. alguma coisa. Eu acho que dá para, na verdade, é que depende, assim, né? Eu acho que, lógico, esses tratamentos estéticos, assim, não tem um custo, né? Tem um custo de material, de tudo, né? Mas eu acho que o principal é que eu acho que dá para
conseguir manter uma pele saudável de diversas maneiras, assim, então não precisa fazer tudo, né? Então, eu acho que as pessoas, acho que daí vai de organização, é que é difícil falar assim, nessa, a gente tem uma desigualdade muito grande, né? Então, assim, é Não, difícil a gente saber. está falando dentro do nosso recorte, né? É, Assim, dentro do nosso então, recorte. assim, dentro do nosso recorte, eu acho que dá para se organizar, assim, talvez fazer. Por isso que eu acho que o planejamento de um tratamento é legal, assim, porque tu não vai precisar fazer tudo, né? Tudo que existe ao mesmo tempo. Né? Tu pode programar, não, esse ano eu vou priorizar, não, vamos priorizar estimular colágeno, vamos fazer esse Uhum, aqui. uhum, Aí eu uhum. depois ano que vem, porque é uma construção e são procedimentos que não é uma vez, né? Nem cirurgia plástica vai ser uma vez, né? Tu pode fazer cirurgia Ai, plástica, não é mesmo, gente. Não é mesmo que eu tô indo lá e eu vou lá e sabe? vende um laser, aí não fica, aí É, vai. daí vai, daí daqui a pouco volta, daí. E tu vai, Até porque o envelhecimento segue é, acontecendo. A exato. vida segue acontecendo e ainda bem, É, né? Quer dizer que tá vivo e tá tendo ainda história para contar, né, Manu? Porque aí aham. também vai É contar sua claro, graça, é, né? correto. A outra opção é ruim, né? É Outra opção que é que péssima, gente. sigamos envelhecendo, Exatamente. né? A outra opção é péssima, É. né? Então, bom, eu finalizo aqui esse papo assim delicioso com a Manu, dizendo o meu convite, o meu lembrete para vocês é que vocês se olhem com mais gentileza, que vocês olhem muito mais para dentro para entender o que é beleza para ti, mas talvez mais importante, olhem para fora também, busquem mais referências, né, que podem te ajudar a também entender o que está do lado de dentro. Manu, e tu, qual é o teu convite, o teu lembrete? Olha, bom, queria agradecer, né, o convite para mim também estar aqui. Paula, foi um prazer. O meu convite é que as pessoas se olhem com mais gentileza, usem protetor solar, procurem um profissional que tenha uma afinidade estética, que tenha confiança para cuidar da tua pele. E sim, quem quiser me conhecer, tem meu Instagram, meu arroba manuelaporto.dermato. Com certeza. Qualquer coisa que precisar, né? Então, Estamos pronto. aí. Eu não sei se eu sou a melhor garota propaganda, não é mesmo? Mas Ah, com tá aí o certeza, né, Paulo? convite. Tá aí o convite. Ai, ai. Tá Pô, bom. muito obrigada, de verdade. Que bom que você veio.